Há uma semana da eleição norte-americana, as campanhas de ambos os candidatos já estão se preparando para uma série de contestações judiciais dos resultados, que a gente espera terça, quarta-feira da semana que vem. A reportagem é da correspondente em Nova York, Mariana Giangiacomo. A equipe de Kamala Harris recrutou centenas de advogados nos estados pêndulo. A ideia é se preparar desde já para enfrentar possíveis contestações de resultados na justiça, como as que Donald Trump fez depois da eleição de 2020. Do lado do republicano, também já existe uma movimentação para o que a campanha chama de esforços pela integridade das eleições. Nesta terça-feira, o ex-presidente criticou o sistema eleitoral da Pensilvânia, estado visto como essencial tanto por republicanos quanto por democratas para se chegar à Casa Branca. Em uma publicação no X, o antigo Twitter, Trump falou sobre possíveis fraudes em votos enviados pelo correio no estado. O comentário, a uma semana da eleição, repete a estratégia trumpista de jogar dúvidas sobre a lisura do pleito. Na madrugada da última segunda-feira, 2 urnas foram incendiadas em Portland, no Oregon, e em Vancouver, no estado de Washington, levando à perda de centenas de votos. A polícia acredita que o fogo foi intencional e ainda tenta encontrar quem teria causado os incêndios. Em relatório feito em setembro, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos afirmou que tem monitorado ameaças de sabotagem a urnas feitas na internet. Pesquisa feita pela CNN mostra que apenas 30% dos eleitores registrados acreditam que, se Trump perder, ele vai aceitar a derrota e admitir a vitória de Kamala Harris. E 73% acreditam que Kamala vai aceitar se perder. Nesta terça-feira, Trump decidiu ir à Pensilvânia e visitar Allentown, uma das cidades com maior presença de porto-riquenhos no estado. O republicano tenta minimizar o prejuízo causado pelo comício de domingo em Nova York, em que um comediante se referiu a Porto Rico como uma ilha flutuante de lixo. A fala enfureceu a comunidade latina nos Estados Unidos e constrangeu republicanos, que condenaram a manifestação. Em uma eleição tão apertada, o voto de grupos minoritários tem peso decisivo para o resultado. Alberto Pfeiffer, a gente vê em geral na eleição americana, não importa aí, fique à vontade de você antecipar o que você acha que poderá vir a ser o comportamento de um e outro diante do resultado, um ou outro das urnas, mas a gente vê uma postura dos dois lados que admitem que a vitória do oponente é quase que uma questão existencial. Ao contrário, né? Sim, nós estamos diante de uma eleição em que para Trump é existencial. Trump teve uma presidência, passou os últimos 4 anos fazendo campanha para retomar esse posto, e para Kamala Harris, igualmente representa toda uma frente de centro progressista, liberal, americana, que sabe que Trump reverterá políticas que foram implementadas nas últimas presidências desse grupo, Clinton, Obama e agora Joe Biden. Então, sim, é uma luta quase que existencial, tem sido demonstrada desta maneira para arrecadar mais eleitores e garantir a fidelidade dos eleitores que já perfilam nessas frentes. E, por outro lado, isso se espelha na combatividade das campanhas, o uso dos exércitos de advogados, dos marqueteiros, esticando o fio, polarizando, fragmentando mais ainda uma sociedade que já é bastante dividida. As últimas eleições demonstraram isso em algumas ocasiões, nas últimas 5 ou 6 eleições. Quem ganhou o voto popular não levou a presidência. Essa disputa estado a estado, mais do que estado a estado, distrito eleitoral a distrito eleitoral. Então, uma microsegmentação da campanha que vai levar, sim, a que essa combatividade judicial vá para esse plano do distrito eleitoral, mais do que do estado, do distrito eleitoral. Então, vai ser um processo eleitoral, um pós-processo eleitoral bastante extenuante, como foram os anteriores nos Estados Unidos. É um sistema eleitoral antiquado, multifacetado, no sentido de que cada estado tem a sua própria maneira de proceder à votação, o que leva a uma demora para se ter o resultado e a uma incerteza e a uma expectativa muito grandes. E, nesse sentido, entra
toda essa batalha judicial que certamente ocorrerá. Lorival, até a expectativa, até foi a palavra que o Alberto Pfeiffer usou, eu acho que até pioraria um pouco mais. Há uma angústia, uma ansiedade muito grande em relação aos comportamentos, frente aos resultados que a gente espera aí no decorrer dos próximos dias. E isso se dá em boa medida também. Trump tem dito, isso não é de agora, que as eleições foram fraudadas antes e ele alega que possam vir a ser fraudadas agora. Do lado democrata, eu não estou colocando 50-50 aqui, ou distribuindo a cada um a sua responsabilidade, mas assinalando um fato político. Do ponto de vista dos democratas, uma vitória de Trump é vista como um arrasa-terra sem igual na história política americana. Que tipo de cenário a gente pode esperar? Eu acho que a questão aí é a questão da democracia, né? Cuja base é respeitar a derrota, né? Respeitar o desejo da maioria. Você se lembra em 2000, quando houve a contestação daquela contagem na Flórida, né? Em que o Al Gore entrou com uma ação na Suprema Corte, porque como a votação é organizada pelos estados, né, e a Flórida era governada pelos republicanos, isso chegou até a Suprema Corte com a contestação do resultado da contagem na Flórida. E aí o Roger Stone, que era um advogado republicano e ativista na época, ele juntou um grupo de pessoas, invadiram o local onde estava sendo feita essa recontagem, né? E gritando "Stop the steal", né? Parem o roubo. E aí uma frase repetida até hoje. Exato, porque o Roger Stone é um assessor de Trump nessa estratégia. Então, e aí o Al Gore, ao ver aquilo, isso ele conta na autobiografia dele, né? Ele mandou retirar a apelação para a recontagem com medo de que a violência política se instalasse nos Estados Unidos. É possível que ele tenha vencido aquela eleição, inclusive, né? Mas de lá para cá, então, o Trump ele trouxe para sua órbita as figuras como Roger Stone, como Gingrich, né, que também faz parte desse movimento de essa visão, assim, essa forma de agir na política chamada de hardball, né? Você fica no limite das regras, né? Mas você não aceita as convenções, a liturgia da política, né? Newt Gingrich. E aí o Trump, então, trouxe essa dinâmica de rejeitar, de preparar o ambiente informacional para dizer que o sistema não é íntegro, né? Preparar para, caso ele seja derrotado, se ele vencer, ele aceita, mas se ele for derrotado, ele não aceita, né? E aí é por isso que hoje existe essa clivagem, só que no caso da Kamala Harris e do Joe Biden, os leva a aceitar e a afirmar que aceitarão qualquer que seja o resultado, enquanto leva o Trump a não dizer a mesma coisa, diz que só aceita se a eleição for justa e limpa, e quem decide se é justa e limpa é o Donald Trump. Seu cenário, Alberto Pfeiffer, infelizmente sou obrigado a pedir que seja breve por causa do nosso tempo. É um cenário de incerteza pós-eleitoral. Fechadas as urnas, começada a contagem, vamos passar por semanas de grande expectativa, a não ser que haja um resultado flagrantemente positivo para algum dos lados, o que não parece ser o caso. Será uma eleição novamente muito acirrada, disputada, e com toda essa expectativa ante a truculência de um lado, a reação do outro lado. Os democratas não aceitarão que essa truculência resulte na vitória dos republicanos, caso haja dúvidas sobre alguma eleição específica. Então, vamos ter semanas de definição e incerteza para consternação do mundo inteiro. Você também? Consternação do mundo e redução do prestígio dos Estados Unidos, né? E portanto, de todo o bloco democrático do mundo, né? A China e a Rússia que se regozijam com esses ataques às instituições democráticas, porque retiram aquele prestígio, né, que as democracias têm no embate com as autocracias.